Meu nome é Bianca, e até aquele dia, eu acreditava que tudo na minha vida estava sob controle. Eu e meu marido, Felipe, morávamos em uma casa tranquila nos arredores de uma cidade pequena. Era um lugar isolado, mas não o suficiente para me fazer sentir medo. Já estávamos ali há mais de 5 anos, e a sensação de segurança sempre foi nossa companheira constante. Só que, naquela noite, tudo mudou. Era uma noite como qualquer outra. Estávamos em casa, um típico fim de semana. Felipe e eu tínhamos planejado assistir a um filme que eu havia escolhido. Felipe estava no sofá ao meu lado, comendo pipoca, e eu estava enrolada em um cobertor, me aconchegando. O filme foi se desenrolando, e eu fui deixando esses pensamentos de lado, tentando me focar na tela. Mas então, foi quando a tensão aumentou. Uma batida fraca na porta de entrada interrompeu o que estava acontecendo no filme. Felipe e eu nos entreolhamos. Não esperávamos ninguém. Morávamos em um bairro tranquilo. E até onde sabíamos, ninguém iria nos visitar naquela noite. Deve ser algum engano, disse Felipe, tentando justificar o som, mas ele também parecia um pouco desconcertado. A batida foi seguida por mais um som, dessa vez mais forte, como se alguém estivesse pressionando a porta com força. O que quer que fosse, não estava ali por acidente. O coração de ambos começou a acelerar. Eu olhei para ele e vi a mesma dúvida nos olhos dele. Não estávamos esperando ninguém. Não tinha razão para alguém bater a porta daquela forma. Como se fosse uma batida ritualística, mas lenta e meticulosamente controlada. Era quase como se alguém estivesse esperando que reagíssemos, que fossemos investigá-la. Fiquei parada, tentando ouvir qualquer som que pudesse me dar alguma pista sobre quem ou o que estava lá fora, mas só o silêncio respondeu. A tensão no ar estava insuportável. Felipe, ainda sem dizer uma palavra, olhou para mim, com um gesto, me pediu para ficar quieta. Ele parecia tão calmo quanto possível, mas eu podia ver que algo não estava certo. Eu não conseguia entender o motivo da batida ser tão calculada. Felipe se aproximou da porta, com a mão na maçaneta, e parou por um momento. Ele olhou para mim uma última vez, e nesse instante, algo dentro de mim soube que as coisas estavam prestes a tomar um rumo diferente. Não era só a batida. Era a maneira como a noite estava se arrastando, a sensação estranha no ar, o olhar de Felipe. Ele estava com medo, e eu também. De repente, ouvimos um estalo. Algo ou alguém havia tocado a maçaneta da porta. Não havia mais dúvidas. Alguém estava do lado de fora, tentando entrar. Felipe olhou para mim com os olhos arregalados, claramente alertando para o perigo. Ele começou a se mover em direção ao corredor, e eu o segui, mas minha mente estava em choque. Eu sentia que minhas pernas não me obedeciam, como se estivesse paralisada, incapaz de agir. Chegamos ao corredor, e Felipe foi em direção ao quarto. Ele pegou uma das chaves e trancou a porta rapidamente. Eu me sentei na cama, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo. Mas o som de passos na entrada, seguido de mais tentativas de abrir a porta, fez o pânico se instaurar. Eu olhei para Felipe, e ele parecia tentar manter a calma, mas os músculos de sua mandíbula estavam tensos, e as mãos dele tremiam. Ele olhou para a janela. Nós estávamos no andar superior, e aquela janela dava para um pátio vazio, sem nenhuma visão direta para a rua, o que deixava a situação ainda mais confusa. Ele se aproximou da janela e olhou para fora, mas não viu nada. Aquilo, o que é aquilo? Eu disse, tentando entender o que estava acontecendo. Felipe não respondeu. Ele parecia mais tenso agora, e, sem dizer mais nada, me puxou em direção ao fundo da casa, o mais silenciosamente possível. O medo tomou conta de mim. Eu não sabia mais o que estava acontecendo, mas a única coisa que conseguia sentir era que o perigo estava cada vez mais próximo. Quando chegamos à cozinha, ele fez sinal para que eu ficasse em silêncio. O homem não pode saber que estamos aqui, ele disse, sussurrando. Temos que sair pela parte de trás. Felipe me empurrou primeiro para fora da janela, e eu quase caí, mas ele me segurou com força. Quando meus pés tocaram o chão do lado de fora, a sensação de estar fora da casa me deu uma leve sensação de alívio, mas eu sabia que ainda não estávamos seguros. A chuva ainda caía forte, e o barulho das gotas batendo no chão abafava os passos rápidos que dávamos. Felipe olhou para trás e me fez sinal para que corresse. Ele estava mais calmo agora, mas eu podia ver que ele também estava assustado.
Nunca o tinha visto tão tenso. Eu, por outro lado, estava em pânico. Não sabia se a casa seria invadida, se o homem estaria nos esperando ou se algo pior estava prestes a acontecer. Fugimos pela parte de trás da casa, correndo até o muro do fundo. Ali, Felipe rapidamente subiu e me ajudou a escalar. O vento gelado me fez tremer, mas eu não tinha tempo para sentir o frio. Só pensava em correr o mais rápido possível, sair daquele pesadelo. Quando finalmente conseguimos escalar o muro, corremos pelo terreno vazio, nos escondendo entre os arbustos, até chegarmos à casa de um vizinho, que morava a alguns metros de distância. Quando tocamos a campainha e pedimos ajuda, a sensação de alívio foi momentânea. O vizinho nos acolheu, sem saber o que estava acontecendo, mas se apressou em ligar para a polícia. Ficamos ali, em silêncio, esperando por qualquer sinal do que estaria acontecendo com a nossa casa. A polícia chegou cerca de 20 minutos depois, e, após uma busca cuidadosa, descobriram que não havia mais ninguém no local. No entanto, o que mais me perturbou foi a ausência de qualquer pista sobre o invasor. Não havia pegadas, não havia vestígios de que alguém tivesse entrado ou tentado forçar a porta. A única coisa que encontramos foram marcas estranhas na janela, como se alguém tivesse tentado forçar o vidro para entrar, mas sem sucesso. Nenhum dos móveis estava fora do lugar, e parecia que a casa havia sido deixada intacta. A polícia não encontrou nada mais relevante, e o caso acabou sendo arquivado, mas a sensação de medo nunca desapareceu. Eu nunca soube quem era aquele homem ou o que ele queria. Ele não levou nada, não nos fez nenhuma ameaça direta além dos momentos de terror que nos causou. Mas, mesmo assim, não consegui mais viver ali da mesma forma. A partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. A sensação de insegurança e a dúvida sobre o que realmente aconteceu naquela noite me acompanharam para sempre. Cada ruído à noite, cada sombra que eu via na janela, me fazia reviver aqueles momentos de terror. A casa, que antes parecia um lugar seguro, agora era um lembrete constante do que quase perdemos. Hoje, anos depois, ainda tenho pesadelos com aquela noite. O homem encapuzado, os golpes na porta, a sensação de que ele estava sempre à espreita, esperando para entrar. Nunca descobrimos quem ele era ou o que realmente queria, mas uma coisa eu sei, aquela noite me fez mudar para sempre. A sensação de estar vulnerável, de saber que o perigo pode surgir a qualquer momento, sem aviso, sem motivo, é uma sombra que nunca mais se dissipou da minha vida. E, às vezes, quando as luzes se apagam à noite, eu ainda escuto aquela batida na porta. E é quando me pergunto, será que estamos realmente seguros? Ou talvez, em algum lugar, aquele homem ainda esteja à espreita, aguardando o momento certo para voltar? Meu nome é Paulo, e há 7 anos trabalho como frentista em um posto de gasolina afastado, na periferia de uma cidadezinha que mal aparece no mapa. O posto não tem muito movimento durante a noite, exceto por alguns motoristas perdidos e caminhoneiros que param para abastecer. A maioria dos clientes que passam pela madrugada são sempre os mesmos, solitários, cansados da estrada, e com aquele olhar distante que ninguém mais consegue entender. Naquela noite, especificamente, estava mais tranquilo do que o normal. O turno da madrugada é sempre solitário, mas naquela sexta-feira, eu me sentia mais cansado do que nunca. O relógio marcava quase 3 da manhã. No rádio, a programação de música ao vivo tentava, sem sucesso, aliviar o silêncio que dominava o posto. A luz dos postes jogava sombras distorcidas sobre o chão molhado pela chuva que caía há horas. Estava praticamente sozinho, além de um rapaz chamado Fernando, que também trabalhava comigo, mas estava na outra bomba, atendendo um cliente. Eu, por minha vez, estava no caixa, apenas aguardando o tempo passar. Foi quando o barulho de um carro quebrado ao longe me tirou do torpor. Olhei pela janela e vi um carro antigo estacionando no ponto mais afastado do posto, próximo ao mato. Não era um carro comum, era daqueles modelos que você só encontra em filmes antigos ou em coleções de carros antigos. Parecia em perfeito estado, mas a aparência antiquada contrastava com tudo ao redor. O motorista, um homem magro, vestia um casaco longo de cor escura e um chapéu. Ele saiu do carro com uma calma estranha, como se soubesse exatamente o que estava fazendo ali, como se estivesse esperando algo. Ele não parecia ser um cliente qualquer, mas também não era uma presença que me causasse desconfiança imediatamente. Naquela hora da noite,
Qualquer pessoa que parasse para abastecer já parecia suspeita, mas aquela situação tinha algo mais. Ele se aproximou da bomba com uma atitude calma, sem pressa. Não disse uma palavra, apenas olhou para mim e fez um gesto com a mão, indicando que queria abastecer. Era uma coisa que qualquer frentista estava acostumado a ver, mas algo na postura dele me fez hesitar por um segundo. O olhar, os movimentos lentos, parecia que ele estava aguardando algo, observando mais do que simplesmente abastecer o carro. Decidi seguir com o atendimento. Boa noite, senhor. O que vai ser? Perguntei, tentando quebrar o silêncio tenso. Ele respondeu com uma voz baixa e pausada, quase como se estivesse refletindo sobre as palavras que iria usar. Quero que encha o tanque, por favor, e me traga uma água. Não quero troco. Eu estranhei, mas não disse nada. Coloquei a mangueira no tanque e comecei a abastecer. Enquanto isso, ele ficou parado, olhando para o carro, e a chuva parecia intensificar-se, criando um ruído abafado sobre o telhado do posto. Não demorou muito para que eu fosse até o interior do posto pegar a água. Quando voltei, ele estava no mesmo lugar, imóvel, com os olhos fixos no carro. Aqui está a água, senhor, eu disse, entregando-lhe uma garrafinha. Ele não falou nada de imediato. Pegou a água e olhou para mim como se estivesse me avaliando, me analisando de uma forma que me deixou desconfortável. Ele então murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Você já teve a sensação de que está em um lugar onde não devia estar? Em um lugar que não deveria existir? Eu franzi a testa. Não sabia como responder. Não sabia se estava falando comigo ou se estava falando consigo mesmo. Aquela frase me deixou inquieto, mas preferi ignorá-la. Sorri e disse: é só um posto de gasolina, senhor. Aqui é um lugar comum, só mais uma parada. Ele parecia não ouvir minhas palavras. Olhou para o céu por alguns segundos, ainda com aquele semblante pensativo, e depois me disse: sim, mas você não sabe onde está, Paulo. Nenhum de nós sabe. Quando ele disse meu nome, fiquei tenso. Não era possível. Eu nunca o tinha visto antes, e não havia como ele saber o meu nome. O posto não tinha qualquer identificação minha visível. Tentei disfarçar o desconforto e terminei de abastecer o carro. Quando ele se preparou para entrar, antes de entrar no carro, se virou para mim e disse, com uma calma assustadora: eu não sou o único. Você vai entender isso mais cedo do que pensa. Eu fiquei paralisado, sem saber como reagir. Ele entrou no carro e o ligou. O motor roncou de maneira estranha, como se estivesse falhando, mas o homem não parecia se importar. Ele olhou uma última vez para mim, e naquele momento, percebi algo estranho nos seus olhos, algo que eu não podia explicar. Era como se ele já soubesse de algo terrível, algo que eu nunca iria entender. Ele deu a partida no carro e saiu, sem dar mais nenhuma palavra. Fiquei olhando até ele desaparecer na escuridão, mas algo dentro de mim dizia que eu não deveria ter ficado ali para ver tudo isso. Fernando, que tinha acabado de terminar de atender outro cliente, veio até mim e perguntou se estava tudo bem. Eu só consegui balbuciar que sim, que tudo estava normal, mas a sensação que ficou em mim era de um terror crescente. Eu queria perguntar a Fernando se ele tinha visto o homem, mas, de alguma forma, sabia que ele não teria visto nada. Nada que eu tivesse visto. A noite se arrastou, e o posto continuou vazio, exceto por um caminhoneiro que chegou para abastecer de manhã, mas que não teve nenhuma interação estranha comigo. O homem de chapéu nunca mais apareceu. Com o tempo, aquela experiência foi se tornando uma memória distante. No entanto, até hoje, tenho pesadelos com aquele olhar. E a pior parte é que, nos meus sonhos, o homem sempre aparece novamente, me dizendo as mesmas palavras. Você não sabe onde está, Paulo. Nenhum de nós sabe. E, por mais que eu tente ignorar, eu sinto que há algo naquela noite que eu nunca vou entender. Algo que o homem tentou me avisar, algo que está ligado àquele posto, àquele lugar afastado, mas que eu nunca tive coragem de investigar. Eu ainda trabalho ali, todos os dias. O posto ainda é o mesmo. Mas, toda vez que vejo um carro se aproximando à noite, sinto uma tensão no peito. Uma sensação de que, quem quer que seja, talvez também não saiba o que está por trás daquela estrada vazia. Eu sou José, caminhoneiro há mais de 15 anos. Passei noites, dias e madrugadas nas estradas mais longas e isoladas desse país. Já vi muita coisa por aí,
algumas até que me fizeram duvidar da sanidade, mas o que aconteceu naquela noite, aquilo, eu não consigo esquecer. Até hoje, não sei se o que vivi foi real ou se minha mente começou a jogar truques em mim, mas não posso deixar de pensar naquilo, não importa quanto tempo passe. Nunca contei isso para ninguém, nem para minha esposa, porque, bem, quem vai acreditar em um velho caminhoneiro que diz ter visto o impossível? Então, resolvi escrever esse relato, mais como uma forma de exorcizar esse pesadelo, ou quem sabe, me dar a resposta que nunca tive. Era uma noite fria de outono, e eu estava voltando de uma carga em uma cidade no interior. O destino era São Paulo, e eu já estava cansado. Tinha rodado o dia inteiro. Como sempre, o único lugar onde eu encontraria um pouco de descanso era na estrada. Decidi pegar uma rota mais curta, por uma estrada secundária, uma estrada que eu já havia percorrido algumas vezes. Não era das melhores, nem das mais movimentadas, mas eu conhecia cada curva, cada sinal e cada pedaço de asfalto torto dessa estrada. Estava tranquilo, até que tudo mudou. Eu estava passando por um trecho rural, um lugar onde a luz da cidade já ficava bem distante. O único som era o do motor do caminhão, e o silêncio daquela noite era absoluto. Nenhuma luz na estrada, nenhum carro vindo na direção contrária, só eu e a estrada. No rádio, uma música suave tentava quebrar o silêncio, mas não parecia suficiente. Eu estava sozinho, com a mente vagando, quando algo chamou minha atenção. A estrada estava deserta, mas à distância, perto de uma curva, vi uma luz fraca, como se fosse uma lanterna. No começo, pensei que fosse algum outro caminhoneiro tentando sinalizar para uma parada, ou talvez algum veículo quebrado, mas conforme me aproximava, a luz parecia não se mover, estava fixa. Achei estranho, mas decidi seguir em frente, afinal, o que mais poderia ser? Eu estava começando a ficar um pouco irritado, querendo apenas chegar em casa. À medida que me aproximava, a luz ficou mais intensa, mas não se movia. Foi quando eu percebi que algo estava muito errado. Não era uma lanterna, nem um farol de carro. Era uma luz amarelada e difusa, sem definição, uma espécie de névoa brilhante que flutuava no ar. Eu freiei o caminhão, um pouco desconfortável com aquilo. Meus olhos tentavam entender o que estava acontecendo, mas parecia que a luz não fazia sentido. Era como se estivesse flutuando. Senti um calafrio subir pela espinha. Não sei o que me deu, mas decidi parar. Coloquei o caminhão no acostamento e olhei para fora. Não havia nada além da estrada deserta, e aquela luz, aquela coisa estranha, estava lá, pairando a uns 20 metros da beira da estrada. Eu me perguntei se eu estava ficando louco. Aquilo não era natural. Eu abri a porta do caminhão, com o vento gelado batendo no meu rosto, e dei alguns passos em direção à luz. Quando estava a uns 10 metros de distância, a luz começou a se mover. Lentamente, mas de forma inconfundível, ela começou a se afastar da estrada, indo para dentro do mato, como se tivesse vida própria. Eu fiquei parado, sem saber o que fazer. Parte de mim queria voltar para o caminhão e seguir viagem, mas outra parte queria entender o que estava acontecendo. Então, sem pensar direito, comecei a caminhar em direção à luz. A cada passo, o ar parecia ficar mais gelado, e a sensação de que algo estava errado aumentava. Eu entrei na beira do mato, onde a vegetação era densa, mas a luz ainda me guiava, como uma espécie de farol. Depois de alguns minutos, eu estava completamente dentro da floresta. O barulho da minha respiração e os passos na terra úmida eram os únicos sons. Não havia mais o som do vento ou dos animais. Tudo estava morto, como se o próprio mundo tivesse parado para observar o que estava acontecendo. De repente, a luz parou de se mover. Ela estava agora a poucos metros de mim, suspensa no ar, como uma chama de vela, mas não havia vento, não havia nada que explicasse aquilo. Foi nesse momento que percebi que não estava sozinho. No escuro, no fundo da minha visão, uma sombra apareceu. Primeiro, eram apenas contornos. Eu não podia ver com clareza, mas algo estava ali, observando. Era grande, e parecia estar parado, esperando. Meu coração disparou. Aquilo não era normal. De repente, a luz piscou e começou a brilhar com mais intensidade. Eu me senti atraído por ela, como se algo dentro de mim me dissesse para continuar indo. Mas ao mesmo tempo, a presença daquela sombra me deixava paralisado, como se estivesse sendo vigiado por algo que não deveria existir.
Foi então que a sombra começou a se mover em minha direção, de forma silenciosa, sem pressa, mas com uma presença tão forte que eu podia sentir o cheiro da terra úmida e do suor. A luz continuava a brilhar, mas o medo se espalhou por mim como uma onda. Eu sabia que não deveria estar ali. Me virei e comecei a correr de volta para a estrada, mas quando olhei para trás, vi a sombra se aproximando, mais próxima a cada passo. Eu não tinha mais controle sobre meus pés, minha mente estava em pânico. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Cheguei ao caminhão e entrei correndo, ligando o motor sem pensar. Olhei para o retrovisor e vi a luz desaparecendo entre as árvores, mas a sombra continuava, imóvel, observando de longe, como se me desafiando a fugir. Eu pisei no acelerador e comecei a rodar, sem olhar para trás. Só consegui respirar quando vi as luzes da cidade ao longe, iluminando o horizonte. Cheguei em casa naquela manhã, mais cedo do que o esperado. Minha esposa perguntou o que havia acontecido, mas eu não consegui contar. Eu sabia que ninguém acreditaria em mim. Como poderiam acreditar? A história de um caminhoneiro que viu luzes estranhas e uma sombra na floresta parecia coisa de filme de terror, não era? Eu tentei esquecer. Continuei trabalhando como se nada tivesse acontecido, mas a cada vez que passava perto daquele trecho da estrada, a sensação de estar sendo observado voltava. Como se algo, ou alguém, estivesse me esperando. Eu nunca mais voltei para aquela estrada. E sempre que alguém me pergunta sobre as estradas mais perigosas, eu lembro daquilo e fico quieto. Não posso explicar o que vi, nem o que aconteceu. Mas uma coisa é certa. Naquela noite, eu não estava sozinho na estrada. E, desde então, cada vez que dirijo sozinho, eu sinto que há algo me seguindo. Algo que não posso ver, mas que está lá, sempre me observando, esperando. Eu sempre fui um homem do campo. Cresci em uma pequena cidade, onde o principal modo de vida era a agricultura e a pesca. Desde jovem, passei boa parte do meu tempo em um pequeno lago que ficava a poucos quilômetros da minha casa. A pesca era o meu ganha-pão, e eu adorava a paz que o lago me proporcionava. No entanto, aquela paz foi quebrada em uma noite que eu nunca vou esquecer. Era uma tarde quente de verão quando eu decidi sair para uma pescaria. Eu estava com problemas financeiros na época, e um bom dia de pesca era a única coisa que me dava esperanças de conseguir algum dinheiro para a família. O lago era pequeno, mas fundo, e sempre soubera os melhores pontos para pescar. Quando cheguei ao local, a água estava calma, como de costume. O reflexo das árvores e do céu na superfície da água me dava uma sensação de tranquilidade, e o som suave das águas se misturava com os grilos e os pássaros ao fundo. Tudo parecia perfeito. No entanto, algo naquela tarde me deixou inquieto. Não era uma sensação de medo, mas de desconforto. Eu estava sozinho, como sempre, mas dessa vez o silêncio parecia mais pesado. Mesmo com o som da natureza ao meu redor, havia algo errado. Eu tentei ignorar esse sentimento e me concentrei na pesca, mas quando joguei a linha, percebi que o lugar estava mais vazio do que de costume. Não havia outras pessoas por perto, o que até então não era uma surpresa. Esse lago sempre foi isolado, longe de tudo, mas naquele momento parecia mais deserto do que nunca. Passei algumas horas ali, tentando pescar algo, mas a linha permanecia vazia. O sol começou a se pôr, e a luz dourada do fim da tarde refletia nas águas calmas do lago. Foi quando eu ouvi o primeiro som estranho. Vinha de algum lugar nas margens do lago, uma batida, quase como se alguém estivesse batendo em algo grande e sólido. Eu parei por um momento, tentando identificar o som, mas não consegui. A primeira explicação que me veio à mente foi que poderia ser algum animal, talvez um cervo ou um porco do mato, mas algo na natureza daquela batida não parecia certo. O som não era normal, e eu sabia que algo estava fora do lugar. Não querendo me assustar à toa, continuei a pesca, mas não pude deixar de olhar para a direção de onde vinha o som. A batida se repetiu mais algumas vezes, sempre a mesma intensidade, sempre no mesmo ritmo. Como se algo estivesse se aproximando do lago. Decidi me aproximar da margem e dar uma olhada. O céu já estava mais escuro, e a luz que restava era quase um reflexo sombrio nas águas. Eu não via nada. O som parou, e o silêncio novamente tomou conta do lugar. Por um momento, pensei que talvez fosse o vento ou algum galho tocando a água, mas a sensação de que algo estava errado não desapareceu.
Fui até a margem e sentei numa pedra próxima, tentando descansar um pouco, mas não consegui relaxar. O que quer que estivesse ali, estava me observando. A noite chegou rapidamente, e eu sabia que era hora de ir embora. Eu recolhi minha vara de pescar e comecei a me preparar para deixar o lago, mas então ouvi algo ainda mais perturbador. Era um som abafado, como se alguém estivesse se arrastando pela água, mas não era o som de um animal. Era diferente. Eu podia sentir o frio na espinha. Quando olhei para a margem oposta do lago, vi uma figura, uma silhueta indistinta, se movendo lentamente na escuridão. Não conseguia identificar o que era, mas era grande demais para ser um animal. Não havia ninguém mais naquela região, e não fazia sentido alguém estar ali àquela hora da noite. Minha mente começou a se apoderar de mim. Comecei a pensar que poderia ser alguém me observando, algum estranho na escuridão, mas por mais que tentasse, não conseguia desvendar o que aquela figura era. Eu peguei o remo do barco e comecei a remar na direção oposta, na esperança de que fosse apenas minha imaginação me pregando uma peça. O som da água batendo nas bordas do barco se tornou quase insuportável na minha cabeça, e eu não conseguia mais me concentrar. O medo se infiltrava em cada pensamento. Foi então que o barulho retornou. Não era só o som da água batendo contra as bordas do meu barco, mas algo mais. Algo vindo do fundo do lago. Eu ouvi um arranhar, como se algo estivesse subindo da água. Olhei para os lados, tentando entender de onde vinha o som, mas não havia nada visível. Só as águas calmas refletindo a pouca luz da lua. O arranhar continuou, e minha mente entrou em pânico. Eu parei de remar por um instante e fiquei imóvel, tentando ouvir com mais clareza. De repente, a linha do meu barco começou a balançar violentamente, como se algo estivesse puxando. Eu entrei em pânico. Naquele momento, tudo o que eu queria era sair dali, mas não consegui resistir à curiosidade. Olhei para a água, mas não vi nada, só o reflexo distorcido da lua. Quando a água ficou ainda mais turva, percebi que algo estava lá embaixo. Eu senti, de alguma forma, que algo estava se aproximando de mim debaixo da água. A sensação era física, como se eu estivesse sendo puxado para baixo, como se a água estivesse tentando me engolir. O pânico se apoderou de mim. Eu peguei o remo com força, bati nas águas com força, tentando afastar qualquer coisa que estivesse ali. Foi quando eu vi. Não era um homem, nem um animal. Era uma figura humana, mas deformada, com os braços esticados, saindo da água. Seu rosto estava coberto por algo que parecia lodo, mas os olhos estavam fixos em mim. Não pude distinguir mais nada, mas o olhar parecia penetrar minha alma, como se fosse uma presença que estava esperando por algo. O barulho do remo batendo na água não ajudou. Tudo o que eu consegui fazer foi gritar e sair dali o mais rápido possível. Aquela figura não se mexeu. Ela continuou ali, imersa na água, olhando para mim, até que o medo me consumiu completamente. Eu comecei a remar desesperadamente, sem olhar para trás. Não me atrevi a olhar uma única vez para a margem ou para o lago. Eu só sabia que precisava sair dali, antes que aquilo me alcançasse. Cheguei em casa exausto, tremendo, e não contei nada a ninguém. Pensei que fosse coisa da minha cabeça, que havia me deixado levar pela solidão da noite e o silêncio do lago. Mas a sensação nunca me deixou. A imagem daqueles olhos, a deformidade daquela figura, ainda está comigo até hoje, me perseguindo, me lembrando que, por mais que tentemos entender, tem coisas que estão além da nossa compreensão. Nos dias seguintes, eu voltei ao lago para tentar limpar minha mente. Mas o que encontrei foi apenas uma água calma e sem vida. Não encontrei mais a figura ou qualquer sinal de que algo tivesse acontecido. Mas as batidas no fundo do lago, o arranhar, e o olhar daquela criatura permanecem vivos em minha memória. Não vou mais pescar lá. Nem perto daquele lugar. Algo naquele lago não está certo, e o pior de tudo é que, quanto mais eu tento esquecer, mais a sensação de que algo me observa me consome. Eu estava morando em uma cidade pequena, longe do agito da capital, onde as coisas aconteciam de maneira mais tranquila. Sempre trabalhei em serviços pontuais, e, certa noite, uma amiga minha, a Laura, me pediu um favor. Ela havia acabado de se mudar para uma casa isolada em um bairro afastado e precisava de ajuda para transportar alguns móveis. Ela estava sozinha,
Como não costumo recusar favores, aceitei sem hesitar. A casa dela ficava em uma área suburbana, com ruas pouco movimentadas e bastante afastada do centro da cidade. Eu não estava muito familiarizado com a região, mas sabia que não era um bairro ruim. Quando chegamos lá, fiquei um pouco surpreso com o estado da casa. Não parecia ser uma casa nova, mas estava bem preservada, pelo menos por fora. O problema era o entorno. O jardim estava descuidado, as árvores ao redor estavam com galhos secos e parecia que ninguém havia se preocupado com aquele lugar por um bom tempo. A sensação era estranha, mas não dei muita importância, pensando que era só o clima da cidade pequena. Quando entramos, a casa estava fria e silenciosa. Não havia móveis, apenas as caixas e alguns itens que Laura tinha trazido, então começamos a trabalhar. Ela me explicou rapidamente que a casa tinha sido comprada de um homem idoso que estava se mudando para um asilo. Ele já morava ali há anos, mas Laura não parecia se incomodar com isso. O que ela me contou, porém, me fez sentir um certo desconforto. O antigo proprietário não tinha parentes ou amigos por perto, e havia um rumor estranho de que ele sempre foi uma pessoa solitária e um pouco excêntrica. Não dei muita atenção a isso, afinal, aquilo era apenas um rumor, certo? À medida que o tempo passava, o ambiente da casa parecia ficar mais pesado. A iluminação, embora simples, parecia ainda mais sombria do que o normal. À medida que o sol ia se pondo, as sombras na casa começaram a se alongar, e eu não pude deixar de notar o silêncio. Estávamos sozinhos, mas a sensação de estar sendo observado me incomodava. Eu tentava ignorar, focando no que tinha que fazer, mas algo parecia errado. Foi cerca de 1 hora depois que uma coisa estranha aconteceu. Eu estava no andar de baixo, ajudando a organizar algumas coisas, quando ouvi um barulho vindo do andar de cima. Era como se algo tivesse caído, mas o som foi tão abrupto que eu parei tudo o que estava fazendo. Olhei para as escadas, esperando ver Laura descendo, mas ela não apareceu. Fui até a escada, ainda tentando entender o que havia acontecido, mas tudo estava silencioso. Eu estava começando a me perguntar se era apenas o som da casa se acomodando, algo que acontece em casas mais antigas, mas, de alguma forma, a sensação de desconforto só aumentou. Depois de um tempo, Laura desceu. Ao perguntar sobre o barulho, ela me disse que não tinha ouvido nada. Achamos estranho, mas tentamos seguir com o que estávamos fazendo. Mas à medida que a noite se aproximava, o clima na casa foi ficando cada vez mais opressor. O que mais me incomodava era o silêncio. Não havia nenhum barulho do lado de fora, nem o som de carros passando na rua. Apenas o som da nossa respiração e o ranger das madeiras do chão à medida que nos movíamos pela casa. À medida que a noite avançava, as luzes começaram a piscar, mas de maneira intermitente, como se a energia estivesse falhando. Era apenas um pouco irritante, mas ao mesmo tempo, me fazia sentir ainda mais desconfortável, como se a casa estivesse respirando junto com a gente. Decidimos dar uma pausa e sair para jantar, na tentativa de aliviar o clima tenso que estava tomando conta. Mas, ao sairmos, Laura me contou algo que eu não queria ouvir. Ela mencionou que o antigo proprietário da casa nunca teve muitos amigos ou visitas. Durante a reforma, a construção estava demorando mais do que o esperado porque, segundo o empreiteiro, o homem estava constantemente rondando a casa e falando sobre coisas sem sentido. Mas o que realmente me fez sentir uma pontada de medo foi o fato de que, segundo o que o empreiteiro me disse, ele não queria vender a casa. Ele ficou nervoso com a ideia de se afastar dela. Ele parecia ter uma ligação estranha com aquele lugar. Quando voltamos, a noite já estava bem escura, e o ambiente estava mais denso do que antes. Não sei se foi a conversa, mas meu instinto me dizia para sair dali o mais rápido possível. Eu já estava cansado, mas a pressão no ar parecia me pesar. Entramos de volta na casa e continuamos a arrumar as coisas, mas o desconforto estava visível nas nossas expressões. Foi então que ouvi um barulho novamente. Dessa vez, não era algo vindo de cima, mas parecia vir do lado de fora. O som de passos. Não eram passos comuns, mas passos pesados, como se alguém estivesse andando lentamente pela rua. Laura estava mais tensa do que nunca, e isso só fez o ambiente mais angustiante. Ela começou a me dizer que tinha ouvido algo semelhante antes, mas que achou que fosse apenas o vento. Mas eu sabia que não era o vento. A sensação de que algo estava acontecendo ali era palpável. Eu olhei pela janela, na rua,
vi um homem parado em frente à casa. Ele estava em pé, imóvel, olhando diretamente para a nossa janela. O rosto dele estava escondido nas sombras, mas os contornos da figura eram claros. Ele parecia estar nos observando, sem fazer nenhum movimento. Isso me deu um nó no estômago. Não tínhamos visto ninguém na vizinhança durante todo o dia, e agora, de repente, havia um homem parado na rua, olhando para casa. Era como se ele tivesse surgido do nada. Fiquei paralisado, olhando pela janela, tentando entender o que estava acontecendo. Não queria ser imprudente e sair, mas não sabia o que fazer. Olhei para Laura e ela parecia tão assustada quanto eu. O homem permaneceu ali por mais alguns minutos, mas não fez nada. Apenas ficou olhando para a casa, até que, de repente, ele virou e começou a andar lentamente pela rua, desaparecendo na escuridão. Eu estava começando a entrar em pânico. O que estava acontecendo ali? Quem era aquele homem? Eu não sabia, mas algo me dizia que ele não era só alguém perdido. Ele parecia saber exatamente onde estava. Rapidamente, ajudei Laura a fechar as portas e janelas e sugeri que fosse melhor sairmos de lá. Eu não queria passar mais tempo naquela casa. Algo estava muito errado. Quando saímos e finalmente chegamos ao carro, a sensação de alívio foi imensa. Mas, ao olhar para trás, vi uma figura se aproximando da casa de Laura. Não era o homem que havia estado na rua, mas uma silhueta na janela, alguém que parecia estar observando a rua. Nunca mais voltei àquela casa. Laura acabou se mudando alguns meses depois, dizendo que não aguentava mais o medo e o silêncio. Mas até hoje, sempre que passo pela rua onde ela morava, sinto um calafrio. Não sei quem estava ali naquela noite, ou o que realmente aconteceu, mas sei que nunca me senti tão vulnerável em minha vida. Eu nunca fui o tipo de pessoa supersticiosa, e ainda assim, depois daquela noite, não sei se consigo olhar para as coisas da mesma maneira. O que aconteceu comigo, enquanto dirigia sozinho por uma estrada rural deserta, não pode ser explicado racionalmente. Pode até ser que eu tenha sido vítima da minha própria mente, mas a sensação de que algo de muito errado estava acontecendo, e o que aconteceu em seguida, me assombra até hoje. Era uma noite de terça-feira. Eu estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. Eu costumava pegar uma estrada secundária para evitar o tráfego pesado da cidade e aproveitar um pouco de tranquilidade, mas, naquela noite, algo parecia diferente. O céu estava limpo, mas havia uma sensação de opressão no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. A estrada, normalmente bem iluminada, parecia mais sombria. As árvores, que costumavam ser apenas sombras difusas, estavam mais imponentes e parecia que elas se fechavam à medida que eu avançava. Naquela estrada, a única coisa que você encontra por quilômetros são campos de pastagem e pequenas fazendas isoladas. Não havia casas ou qualquer sinal de vida humana. Fui percorrendo o trecho em silêncio, com a música baixa no rádio, até que a sensação de inquietação se intensificou. Eu percebi que havia algo estranho, como se os sons ao redor estivessem mais abafados do que o normal. O farol do carro iluminava um caminho estreito, mas mesmo assim, parecia que a escuridão estava mais densa. Foi quando eu vi um carro parado à beira da estrada. A princípio, achei que fosse alguém com problemas, talvez um pneu furado ou algo assim. Não era comum, mas também não era algo tão raro em uma estrada tão isolada. O que me causou estranheza foi o fato de que o carro estava desligado, mas os faróis estavam acesos. Fiquei observando por um momento, esperando ver alguém sair de dentro ou acenar pedindo ajuda, mas ninguém apareceu. Eu continuei dirigindo, mas algo me dizia para parar. Algo naquela cena me desconfortava profundamente. Eu freiei o carro, hesitante. Olhei ao redor, esperando ver alguma indicação de quem poderia estar ali. Não havia ninguém à vista. Apenas a escuridão e o silêncio absoluto. Fiquei parado, apenas observando o carro à minha frente. Eu não sabia o que fazer, se deveria ir até o carro ou simplesmente seguir em frente. Mas, como alguém que tem um mínimo de educação, decidi parar e verificar se alguém estava realmente precisando de ajuda. Desliguei o motor do meu carro e saí. A sensação de estar sendo observado foi instantânea. Um calafrio percorreu minha espinha. Por um momento, achei que devia estar ficando paranoico. A estrada estava deserta, como sempre, e o som da minha respiração era o único som que eu conseguia ouvir.
Aproximei-me do carro parado. Ao olhar pela janela, vi que ele estava vazio. Ninguém dentro. O interior estava perfeitamente arrumado, como se o motorista tivesse saído rapidamente, mas sem pressa ou agitação. Isso me incomodou ainda mais. Não havia sinais de luta, nada que sugerisse que o carro tivesse sido abandonado às pressas. Olhei em volta, mas não vi mais ninguém. A estrada seguia reta, com mais campos e árvores em ambas as direções, sem qualquer sinal de vida. Por um momento, pensei que alguém pudesse ter se perdido na noite e ido procurar ajuda em uma direção qualquer. Mas, ao olhar novamente para o carro, notei algo mais peculiar. A posição dos faróis parecia diferente. Como se algo ou alguém tivesse mexido no carro, mas não havia nenhum outro veículo visível por perto. Eu estava começando a me sentir cada vez mais desconfortável. Decidi dar meia volta e voltar para o meu carro. Eu só queria sair dali o mais rápido possível, mas, antes que eu pudesse dar o primeiro passo, ouvi um som. Um som baixo, vindo das sombras, como se alguém estivesse rastejando pela estrada. Olhei para os lados, mas a escuridão era espessa demais para enxergar qualquer coisa claramente. A sensação de que não estava sozinho aumentou exponencialmente. Com o coração batendo forte, entrei rapidamente no meu carro e liguei o motor. Enquanto me preparava para sair, vi algo no retrovisor. Um movimento, rápido e fugaz. Não consegui identificar o que era, mas tinha certeza de que alguém, ou algo, estava lá. Meu instinto me disse para acelerar e sair dali, e foi exatamente o que eu fiz. Conforme avancei pela estrada, um vento forte começou a soprar, balançando as árvores e fazendo o som da minha própria respiração se tornar mais abafado. Eu olhava para os retrovisores constantemente, esperando ver algo ou alguém me seguindo, mas, a cada olhar, não via nada. Tudo o que eu conseguia ouvir era o som do vento e o ronco do motor. Parei a alguns quilômetros dali, já me sentindo mais tranquilo, tentando convencer a mim mesmo de que o que eu havia visto tinha sido apenas uma ilusão, um truque da mente. Mas algo não estava certo. A sensação de que algo me observava não desapareceu. Estava prestes a retomar a viagem quando vi algo refletido no espelho lateral do meu carro. Um vulto. Era uma figura, parada na estrada atrás de mim. Eu podia vê-la através do retrovisor, mas ela estava muito longe para ser identificada. Era um homem, ou o que parecia ser um homem, mas ele estava imóvel, parado no meio da estrada, observando o carro. Meu coração disparou. O que ele estava fazendo ali? Eu sabia que ninguém mais deveria estar nessa estrada. A sensação de terror foi tão intensa que meu corpo ficou paralisado por alguns segundos. Então, com um impulso, liguei as luzes do carro e acelerei, sem olhar para trás. A estrada parecia interminável. Cada curva, cada reta, parecia se estender ainda mais, como se o destino estivesse se afastando cada vez mais de mim. O silêncio era profundo, mas a sensação de estar sendo seguido nunca me deixou. O pior foi quando comecei a ouvir algo batendo levemente na lateral do meu carro, como se alguém estivesse correndo ao meu lado. Eu não tinha coragem de olhar para os lados, nem para trás. Eu sabia que não queria ver o que estava ali, não queria saber quem ou o que estava me seguindo. Eu continuei a dirigir, mais rápido do que nunca. O medo me cegava, e o instinto me dizia para não parar. Mas, quando eu estava prestes a chegar à cidade, o farol do meu carro começou a piscar, como se estivesse prestes a falhar. Eu entrei em pânico, mas, com um esforço, consegui parar o carro em um posto de gasolina próximo. O atendente me olhou de forma estranha, provavelmente notando minha aparência suada e tensa. Não sabia o que fazer. Tentei contar a ele o que havia acontecido, mas parecia que as palavras não saíam da minha boca. Eu nunca mais viajei sozinho à noite. Nunca mais voltei para aquela estrada. Até hoje, sempre que passo por uma estrada deserta, não posso evitar olhar pelo retrovisor.